Boa noite, meninas, e boa noite, alunos que vierem a ouvir, assistir essa aula. Sejam bem-vindos, vamos dar sequência. Estou com um problema, acho que no retorno aqui, não sei, vamos ver. E meninas, hoje a ideia é falar mais um pouco sobre essa questão de comercialização, instrumentos de comercialização. Vai ser uma aula mais curta, tá? Porque eu vou passar no Moodle para vocês uma live, uma palestra, tá? Da Roberta Pafaro, que é uma atuante no mercado do agro, e ela escreveu um livro há pouco tempo sobre mulheres no agro, e ela fez uma live bem legal sobre comercialização, o papel dos gestores no processo de comercialização. Então, também para mudar um pouco, né? Eu vou passar essa live, vou passar o link dessa live, vou passar alguns questionamentos, e aí essa seria a nossa aula e a nossa tarefa, tá? Professor, Oi. essa live seria a de uma mesa redonda de um grupo de mulheres que fala lá da UEG? Não, Não. é daqui de Goiás? São Paulo. Ah, sim. São Paulo, tá? Tem coisa. Eu andei assistindo uma live do pessoal da UFG, eu gostei bastante, mas eu acho que para a temática que nós estamos trabalhando, talvez essa live que eu separei seja mais condizente, tá? Mas é bem tranquilo, são 50 minutos de conversa boa, de conversa que passa rápido, assim. Então, eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Aí nós vamos ter mais uma aula, se eu não me engano, e aí nós vamos ter um período de avaliação, tá? Certo? Então, nós temos que estar preparados para mais uma aula e um períodozinho de avaliação, que eu ainda vou pensar como é que eu vou fazer. Nada muito estressante, é mais para nós fazer aquele instrumento normal de avaliação, tá bom? Sem preocupação, com tempo para vocês fazerem aquele processo todo. Tá legal? Certo. Joia. Bom, nós estamos falando em comercialização no agronegócio, né? Vocês estão vendo aí que eu estou trabalhando uma página do Word, né? Conseguem visualizar? Não? Não. Estão visualizando? Consigo sim, só que pode estar dando um zoom um pouquinho mais. Eu também tô visualizando, sim. Tá, então eu vou dar um zoom. Espera aí. Ficou melhor? Ficou. Beleza. Ficou melhor. Tá. Então, meninas, comercialização. Comercialização é uma das etapas do processo da cadeia produtiva do agronegócios, seja ela independente qual for, né? Isso nós já vimos. Nós vimos que essa etapa ela responde por um percentual significativo no valor agregado da cadeia produtiva, seja de commodity, seja de pecuária. Então, eu estou querendo dizer que é nesse momento da comercialização que, para algumas culturas, para alguns segmentos, ele responde de mais de 50% do ganho. Por isso que é muito importante, né, trabalhar essa questão da comercialização. Porque vender bem, assim como comprar bem os insumos, tá, permite um aumento significativo da rentabilidade dos ganhos da propriedade. Legal? Bom, comercialização é um instrumento de gestão de risco.
Vocês têm que começar a acostumar com essa desculpa, eu não estou conseguindo ver a minha apresentação. Vocês estão vendo ela? Estamos sim. Estamos. Por que para mim não está aparecendo? Peraí. Agora você retirou, não vê agora a Eu tela. retirei. Vamos ver. E agora? Ainda Você não vai apareceu, não. Para mim, não. Não, também aqui não apareceu, não. Você vai comentar sobre aquele arquivo que você tinha publicado, mandado no Moodle da aula passada, falando sobre... Só fazer uma retomada. E agora vocês estão conseguindo olhar. Por que o meu não está dando? Peraí. Ainda não. Não é o parafuso, não. Tá na outra gaveta. Agora apareceu, Ortiz. Eu também tô vendo. Engraçado que na minha não está aparecendo. Tá, mas vamos lá. O importante é vocês estarem vendo. Então, comercialização é um instrumento de gestão de risco. Por que gestão de risco? Todo empreendimento tem um risco. Tem um risco de produção, tem um risco de comercialização. O risco de produção é aquele risco de não produzir o bem, de não produzir a commodity, né? Certo? Então, se assume estratégias, se assume ações para reduzir esse risco. Todo o processo de assumir alguma estratégia são fórmulas para gerir o risco desse processo produtivo. Da mesma forma é a comercialização. Nós precisamos reduzir as probabilidades de perder dinheiro com a comercialização. Bom, para reduzir essas probabilidades de perder dinheiro, nós temos que criar estratégias, adotar instrumentos para vender a nossa produção. Legal. Dentre as estratégias que nós trabalhamos sempre é o mercado à vista, que é chamado esse mercado spot. A outra estratégia é o mercado a termo. A outra estratégia é o mercado futuro. A outra estratégia é o mercado derivativo. E a última é o chamado barter, né? As formas mais comuns de comercialização. Bom, como vocês já sabem, o mercado spot é o mercado à vista. Ou seja, a venda do produto quando o produtor possui o produto. Né? Aquela venda que quando ele tem o produto, ele leva na cooperativa, ele leva na comercializadora, entrega o produto e recebe o valor. O que acontece? Quais as características desse mercado spot? Bom, as principais características é que o grosso dessa comercialização através dessa estratégia, ela ocorre no momento da colheita, né? Ocorre no momento da colheita. Bom, se ocorre no momento da colheita, vai ser naquele momento onde a oferta do produto é maior. Concordam comigo? Concordo. E se a oferta do produto é maior, o preço vai ser menor.
Bom, se considera isso, nós temos uma perda de receita. Nós temos a operação tem uma redução no seu lucro. Bom, mas se a estratégia é comercializar à vista, entregou, recebeu, a forma de fugir desse momento de baixa no preço por excesso de oferta é trabalhar com uma outra etapa de produção que vem antes da comercialização, que é a armazenagem. Então, essa etapa de comercialização, ela teria que estar linkada a uma etapa anterior, que é de armazenar. Armazenar o produto para vender ele quando a oferta é menor. Adotou-se uma estratégia, venda à vista. Tá? Qual é o benefício da venda à vista? É muito baixa a probabilidade de calote. É muito baixa a probabilidade de não receber. Né? Isso é o bom do mercado spot. É o bom do mercado à vista. Você entrega, você recebe. Tá? As outras estratégias correm um risco, mas isso nós vamos falar depois. Então, o benefício do mercado spot é a liquidez. Entregou, recebeu. Qual é a desvantagem? A desvantagem é essa. Vender num período em que o preço não esteja muito bom. Bom, se Mas saber... o produtor que... Desculpa, o produtor que tiver como estar armazenando, se tiver o seu próprio armazém, ele vai ter só vantagens. Sim, ele vai ter só vantagens. Né? Quer dizer, né, Adassa? Quer dizer, vamos lá. Isso é muito relativo. Por quê? Por quê? Para armazenar tem custo. Né? Para armazenar tem custo. Então, vamos imaginar que a Dassa colheu em fevereiro, março, e ela não quer vender porque nesse momento o preço está muito baixo. Então, ela resolve armazenar, seja em silo próprio, seja em silo de terceiro, esperando para comercializar por mercado spot na entre safra. Aí vamos dizer que ela vai esperar 5 meses. Ela vai ter 5 meses de custo de manutenção do produto no armazém. Concorda comigo? Sim, Sim. concordo. Perfeito. Então, o que a Dassa, gestora da empresa, tem que fazer é analisar se o preço que ela espera receber 5 meses depois compensa o custo de armazenagem e se ainda sobra valor. Porque se ela deixa para comercializar 5 meses após a colheita e o preço do produto não sobe como ela espera e não cobre os custos de armazenagem desses 5 meses, ou cobre e deixa uma margem de lucro muito pequena, aí talvez não seja negócio armazenar. Claro que tem uma questão, a armazenagem própria tem um custo, a armazenagem de terceiros tem um custo maior. Bom, mas aí vai depender da estratégia da propriedade, do gestor. Ele que vai definir isso. Né? Às vezes, não sei, pode ser o caso de ele colher e vender, ter um lucro que seja maior ou igual ao custo de vender na entre safra com armazenagem. Né? Isso que vocês têm que começar a pensar.
Bom, 6 meses, 8 meses, 1 ano de armazenagem. Que custo tem? Que impacto tem sobre a qualidade do produto? Isso é importante para decidir quando vender. Que estratégia de comercialização. Correto? Bom, se esse tipo de estratégia de comercialização, mercado spot, ele faz a propriedade perder dinheiro, a outra estratégia é o que nós chamamos de mercado a termo. A venda, ou melhor, a comercialização do produto sem que o produtor tenha o produto. Nós dissemos o seguinte: comercialização com datas diferidas, diferentes, né? Diferidas e diferentes. Com datas diferidas entre o recebimento, entre o recebimento dos recursos, entenda-se dinheiro, e a entrega do produto. Mercado a termo. Ah, Ortiz, como é que eu posso entender esse mercado a termo? Esse mercado a termo nós podemos entender de duas formas. Primeiro, um mercado, um sistema de comercialização onde o produtor não tem recurso para produzir o bem, então ele antecipa o recebimento da venda para entrega futura do produto. O tal do soja verde, né? Você precisa fazer o plantio, está com pouco recurso, no banco não está conseguindo dinheiro, ou o financiamento bancário está muito caro. Você recorre aos traders, ou seja, aos intermediários, e faz a sua venda antecipada do soja, né? O que seria mais ou menos isso? Seria algo do gênero. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, mercado a termo. Então, eu tenho uma data de plantio de outubro, 10/10 de 2020. O valor da soja, nesse momento, eu vou dizer que seja de R$ 85. R$ 85. Ok? Deixa eu tirar aqui e fica mais fácil. 85. R$ 85. Tudo bem. A data da colheita, que vai ser 10 de março de 2021, esse valor que o produtor e o trader estimam vai estar em R$ 70. Ok? Bom, o que vocês estão vendo? Que há uma diferença de preço, né? Há uma diferença de preço entre os diferentes períodos. Só que o cara não tem dinheiro para plantar essa soja em outubro. Então ele precisa. O que ele vai fazer?
ele pode criar uma estratégia de mercado a termo. Definir, aqui eu vou pôr data de comercialização, né? Uma data estimada de comercialização que ele acha o valor, tá? E aí eu vou dizer que ele vai querer vender, ele tinha ideia de vender em abril a R$ 90, ele vai negociar com o cara. Olha, eu tenho vontade de te entregar em abril a 90, só que eu quero te vender antes. Aí o rapaz, o trader, o intermediário vai dizer, não, tudo bem, eu te pago o dinheiro, eu te dou o dinheiro aqui em outubro, eu te dou o dinheiro em outubro, e aí eu vou te pagar algo inferior ao preço que você espera em abril, né? Certo? Se ele estava esperando 90, o trader vai dizer assim, olha, eu te dou hoje R$ 80 para te me entregar no dia 10/4, que eu vou poder vender a 90. O trader pensa assim. Qual é o ganho do trader? O ganho do trader vai ser a diferença entre os 90 que ele vai receber, que ele vai poder vender, e os 80 que ele pagou para o produtor, né? Então, o que acontece? Se dividir, vamos pegar o valor que ele espera receber dividido pelo valor que ele pagou e faz menos 1, o trader vai ter um ganho de 12,5%, que é um ganho grande, né? Se pensarmos hoje em dia, é um ganho bastante grande, certo? E o produtor, o que ganha? O produtor também vai ganhar esses 12%, esses 12,5%. Ortiz, mas como é que ele vai ganhar esses 12,5%? Se ele vai receber só 80%, sendo que ele poderia ganhar 90%. Vocês estão conseguindo enxergar isso, gurias? Então, né? Então. Certo? A planilha, sim, tá tudo. Estão compreendendo? Sim, tá, sim. Beleza. Só que o que acontece, gurias? E aí já entra a Tainá que tá aí, né? Seja bem-vinda. O que acontece? Normalmente o produtor, ele não vai vender 100% da produção dele a 80%. Ele vai vender o percentual necessário para cobrir os recursos para ele poder pagar o plantio. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim, estou Então, sim. eu estou imaginando que esse produtor rural aí, o custo do plantio dele, vai ser R$ 64.000. Né? R$ 64.000. Se ele vender, quantas sacas ele precisa para viabilizar essa planta? Né? Então, sacas plantio. Ele precisa vender 800 sacas. Certo? Muito bem. Qual vai ser a produção dele? A produção dele vai ser 2.200 sacas. Vocês estão me entendendo? Sim, ou seja, de 2.200, tira 800, o resto é lucro para ele. Isso! Ó, ele vai ter 1.400 sacas que ele vai poder vender a 90
E isso, né, vezes 90, vai dar 126 mil de lucro. Mas e se ele não fizesse isso, quanto que ele ganharia? Né? Quanto que ele ganharia? Ele ia vender, supondo que ele tinha o dinheiro, ele ia vender as 2.400 a 70, né? O ganho dele ia ser inferior percentualmente ao que ele poderia vender na entre safra ganhando mais. Considerando que se ele não conseguisse vender aqui, possivelmente a produção dele seria zero. Porque ele não teria dinheiro para produzir. Vocês me compreendem? Sim. Então tá. Por isso que, de uma forma geral, olá, Eunice, seja bem-vinda. É vantagem. Olá. É vantagem fazer esse mercado a termo. Qual a característica do mercado a termo? O preço já é definido. O preço não muda. Quando a gente faz uma negociação, o preço é fixo, tá? O preço é fixo. O preço é fechado, não muda. Essa é a característica, certo? Coisas que não vão ocorrer em outros sistemas de negociação. Tá legal? Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, eu tô entendendo. Tá jóia também. Beleza. Isso nós já tínhamos visto, então, tá? Não vai mudar muita coisa. Mercado a termo, ele pode acontecer de duas formas, né? Isso nós vimos. Ele pode ocorrer em balcão, negociação a balcão, e negociação em mercado organizado. Beleza? Relembrando, o que é isso? Então é o seguinte, a dona Daça quer produzir soja nas suas terras, mas está meio sem dinheiro. Precisa dos 64 mil, mas não tem, tá? Ou está achando muito caro pegar dinheiro a juro no banco. Tranquilo. Aí ela diz para o Ortiz, Ortiz, eu sei que tu tem um dinheiro sobrando aí, não quer me financiar? Ó, me negociamos a 80 hoje, tu vai ter direito a tanta saca de soja, tu me paga isso, eu vou ter tanta saca de soja, tu vai poder vender a 90, tu ganha 12,5% em 8 meses. Opa, é bom pro Ortiz ou não é? É ótimo, né? Isso aqui, se eu não me engano, dá 8 meses, 7 meses, 8 meses. É um excelente ganho. Não tem qualquer aplicação financeira que dê esse ganho. Aí o Ortiz disse, não, vamos, Adassa, vamos fazer esse negócio, eu vou te emprestar os 64 mil, tu vai me devolver, nós vamos fechar um preço fixo hoje, que eu vou te pagar tanta saca de soja, então vai ser tanta saca de soja que eu vou receber, né? 800 sacas de soja que eu vou receber, eu vou poder depois vender 800 sacas de soja, 800 a 90, vamos ver quanto é que eu vou ganhar, né? Aqui, eu vou ganhar 72 mil. Eu emprestei 68, eu vou tirar 72. Ótimo, para mim tá bom. Então, fiz o negócio. Isso é mercado de balcão. Emprestei dinheiro, fiz um contrato com ela, Ortiz e Adassa,
colocamos as cláusulas, fomos no cartório, reconhecemos as assinaturas e legal. Então, no contrato está estabelecido o que é direito de um, o que é direito do outro, o que é dever de um, o que é dever do outro. Legal. Pergunta. Quem garante que quando chegar na época da colheita, a Dasa vai me entregar as 800 sacas? A princípio, ninguém. Né? Ela pode chegar no momento e dizer assim, não, eu não vou te entregar as 800 sacas, Ortiz. Eu acho que o negócio não foi bom, que tu me logrou, e eu não vou te entregar. E aí o Ortiz vai ter que fazer o quê? Primeiro, o Ortiz levou um calote. Mas o Ortiz tem um instrumento que pode cobrar, que é um contrato. Então procura um advogado, o advogado vai fazer um processo judicial de cobrança, e aí o Ortiz vai esperar não sei quanto tempo até o juiz dizer se quem tem razão é a Dasa ou é o Ortiz, e que tanto tempo depois, 4 anos depois, o juiz diz, a Dasa entrega as 800 sacas, corrigida de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas veja que eu perdi 4 anos, 3 anos, cobrando a Dasa sem receber dinheiro. Isso, para uma das partes, é problema. Certo? Bom, pergunta. No outro ano, tá? Quando a Jânia quiser plantar e vier procurar o Ortiz para fazer um negócio desse, o Ortiz vai fazer ou não? Provavelmente não vai fazer. Já levou o calote de um, não vai querer levar o calote de outro. Esse é o problema do mercado de balcão. O mercado de balcão, as partes deliberam entre si, então elas têm que se organizar entre si para cobrar ou não. Certo? No mercado organizado, isso já tem uma diferença. Existe alguém que se responsabiliza pelo calote de uma das partes. Então, se eu tivesse feito um negócio com a Dasa via mercado organizado, eu não levaria calote. Tá, mas a Dasa poderia não entregar a soja igual. Sim, mas esse mercado que regula, esse mercado chamado organizado, que regula, que intermedia esse negócio, ele vai ficar responsável pela liquidação do negócio. Então, se houvesse um tipo de calote, essa empresa chamada Bolsa de Futuros, ou como nós conhecemos hoje, chamada de B3, ela iria cumprir o acordo que a Dasa, nessa hipótese, nessa brincadeira, não pagou o Ortiz. E aí, depois, essa B3 iria proceder às cobranças da Dasa. Certo? Então, é um mercado onde todas as negociações realizadas nele são cumpridas, são efetivadas, mesmo que uma parte não cumpra com o acordo. Tá? Um outro exemplo de mercado a termo também pode ser assim, ó. Lembra que nesse que eu falei para vocês, uma parte não tinha dinheiro para plantar. Tá? Muito bem, isso é um exemplo. Um outro exemplo poderia ser o seguinte: a Dasa acredita que no momento da colheita o preço da soja esteja a 70. Ela acha muito baixo esse valor. E vai tentar procurar alguém, um Ortiz da vida, que acredite que esse valor esteja a mais que 70. Então, vamos dizer que o Ortiz imagina que o preço esteja a 80.
Tá? Ela acha um Ortiz da vida que pensa que em março ele vai conseguir vender a soja a 80. Aí ela faz um acordo com o Ortiz. Ortiz, vamos negociar um soja lá para a colheita? Vamos negociar um soja lá para a colheita? O Ortiz vai pensar o seguinte: ah, tá, tudo bem, mas e o que, que eu ganho nisso? Ela vai dizer assim: olha, a Dacia vai dizer, Ortiz, eu tô achando que o preço vai a 80. O Ortiz vai dizer, sim, eu também acho. Mas eu quero segurar um preço para não correr o risco de quando chegar na colheita e esse preço cair. Interessante, né? Ela acha que vai 80, mas ela também acha que pode vir a 70 ou abaixo de 70. Aí os dois acordam que o Ortiz vai pagar para ela 75 o valor da soja. 75, tá? Então, vamos tirar isso aqui daqui e vamos dizer assim. A Daça acredita que no momento das colheitas esteja 70. O Ortiz, no momento da colheita, acha que vai estar 80. Mas ela já quer deixar garantido uma venda a um preço maior que 70 do que ela espera. E o Ortiz quer ganhar alguma coisa e quer pagar um valor abaixo do que ele acha que pode vender em março. Aí negociam 75. Qual foi o ganho da Daça? O ganho da Daça é o valor que ela recebeu em relação ao valor que ela acha que vai estar. Então, a Daça teria ganhado aqui 7%. 7,14%. A diferença entre os 70 que ela acha que vai estar em março e os 75 que ela acordou que o Ortiz vai pagar em março. E qual foi o ganho do Ortiz? O ganho do Ortiz foi os 80, a diferença entre 80 que ele acha que vai vender, entre os 75 que ele pagou. E para ele estaria ganhando 6%. Mas, Ortiz, quem é que está certo aí? Os dois estão certos. Porque o que eles estão fazendo é querer fixar um preço para evitar perdas, né? Para evitar perdas, certo? O Ortiz acha que vai vender 80, ele comprou 75, então ele ganha 5. A Daça acha que vai vender 70. Consegue negociar com o Ortiz e vendeu a 75, então todos ganharam. Ah, mas e se chegar no... Quer dizer, todos ganharam, né? Todos. Houve uma negociação, né? E que aí o que acontece? Há uma expectativa de todos ganharem, certo? Se for 80, ganha. Se for a 70, ganha a DAS também. Se for 80, ganha o Ortiz. Se for a 70, perde o Ortiz, né? Porque pagou a mais, certo? Isso, quando você define esse preço fixo no futuro, nós chamamos isso de proteção. Já criar um instrumento de proteger o preço conforme se espera. Tá? Aí eu estava dizendo, o Ortiz vai perder. Normalmente o Ortiz não perde. Porque o que, que o Ortiz vai fazer? O Ortiz já vai negociar com outros, vai tentar achar outros e vai encontrar pessoas que paguem um pouco mais dos 75 que ele pagou. E aí ele vai ampliar o seu ganho ou diminuir a sua perda. De novo, mercado de a termo. Um mercado onde se vende o produto sem ter o produto. Um mercado onde se vende o produto sem ter o produto. Tá? De novo, a lógica que nós já tínhamos visto antes, certo? De tentar negociar esse produto sem ter o produto.
ou tentar fazer um acordo em tempos diferidos entre o acordo e a entrega do produto, ou entre o recebimento de dinheiro e a entrega do produto. Tá? O mercado de termo também é utilizado, também se utiliza, tá? como utilizado como ferramenta de proteção, de preço. Ferramenta de proteção de preço, que nós chamamos de, vamos lá, hedge. O mercado chama isso de hedge. Proteger, proteção. Certo? Gestão de risco na comercialização. Mercado a termo é uma das estratégias de gestão de risco no processo de comercialização. Aqui nós vimos anteriormente mercado spot. Ok? Certo? Lembrem que nesse mercado a termo o preço é fixo. Tá? O preço negociado é fixo. Certo? Preço negociado é fixo. Ponto. Legal. Uma outra, para quem não quer deixar esse preço fixo, porque imagina que esse preço possa variar e ganhar, a outra estratégia é a tal do mercado futuro. Você negocia o produto, quantidades de produto, para entrega futura, onde o preço negociado vai ser aquele que o mercado define no futuro. Então, o que acontece? Tá? Imaginem o seguinte. Eu combinei com a Tainá que toda a produção que ela tiver de Baru, eu vou comprar. Mas eu vou comprar a produção dela e vou vou pagar pelo preço do Baru na época da colheita ao preço daquele momento. O que a Tainá está fazendo comigo? Garantindo a venda. Mas ela não está garantindo um preço. Ela está garantindo a venda. Quem é que define esse preço de futuro? O preço que vai estar lá no futuro. O preço que vai estar lá no futuro é definido pelo mercado, pelas questões de demanda e de oferta. Tá? Esse mercado futuro, ele é muito amplo, ele é globalizado. Tá? Ele trabalha com as principais commodities, né? Ele trabalha com as commodities agrícolas e commodities não agrícolas, né? Ele trabalha, as commodities agrícolas seriam aquelas principais que nós já vimos, tá? Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, boi gordo, estou esquecendo de alguma coisa aqui, mas também tem aquelas commodities minerais, né? Aço, ferro, tem aquelas commodities financeiras, que é taxa de Também juro. florestal. Desculpa? Também florestal. Isto também, né? Então, é bem amplo isso. Mas esse mercado futuro, que também quem é o intermediário é essa B3, pelo volume de negociação que se faz para o futuro, ela já consegue criar uma estimativa de preços para os próximos 180 dias. Então, para qualquer um desses tipos de commodity, essa B3, que é, vamos dizer assim, a dona do mercado futuro,
é quem coordena esse mercado de futuros, ela diariamente vai definindo o preço dessa commodity para esses próximos 180 dias, né? Então, ela define hoje qual vai ser a expectativa do preço do dólar até o final do ano, vamos dizer assim. Só que ela diz hoje que o preço do dólar é 1. É óbvio que o preço do dólar para dezembro hoje vai ser diferente do preço do dólar em dezembro, tá? Mas quando você já negocia hoje, certo? Você já está pressupondo a ideia que tu tem um balizador lá no final no dezembro. Então vamos dizer o seguinte: hoje o dólar de dezembro está sendo negociado a R$ 6. Quando chegar em dezembro, há uma probabilidade muito grande desse dólar não estar a R$ 6. Está diferente. Ele pode estar mais caro ou ele pode estar mais barato, né? Há mais probabilidade dele estar mais caro ou mais barato do que ele estar naquele valor que foi definido, certo? Isso é uma regra. Então, é mais fácil ele não estar no valor de 6, mesmo estando acima ou abaixo, do que estar a 6. Mas hoje eu já defino esse valor. E a partir da definição desse valor é que se cria as negociações, né? Então, hoje, estou imaginando que a arroba do gado para dezembro esteja sendo negociada a R$ 220 a arroba. Mas, possivelmente, quando chegar em dezembro, não vai estar 220, vai estar um valor diferente. Mas eu já começo a fechar negócios dizendo para o cara, ó, eu vou te entregar tantos contratos de arroba e você vai me pagar tal valor. Qual é o legal desse negócio? É que se chegar em dezembro e o preço tiver abaixo dos 220, certo? E aí o Ortiz está perdendo dinheiro. E por que ele estaria perdendo dinheiro? Porque ele concordou a pagar 220. O que ele pode fazer é não querer receber, né? Ele paga os ganhos, os prejuízos de quem ficou de entregar o gado, mas ele não necessariamente precisa receber o gado. Nós dissemos assim, não precisa ter a entrega física do produto. Ele pode repassar para outro essa entrega, mesmo que ele esteja perdendo dinheiro, certo? Se ele estiver ganhando dinheiro da mesma forma, vamos imaginar o seguinte: eu acordei com a Tainá de ela me entregar 3 contratos, que equivalem mais ou menos a 3 carretas de boi gordo, né, a 220. Beleza, tudo bem. Quando chegou lá em dezembro que ela tem que me entregar, a arroba do boi gordo, tá 220, tá 240, né? Tá R$ 20 a mais cada arroba. E aí a Tainá vai me ligar, ó, mesmo eu sei que eu tô perdendo dinheiro, né? Mas enfim, eu vou te entregar esse gado. O Ortiz pode dizer assim, não, eu não quero receber esse boi gordo, tá? Me paga o meu ganho, os R$ 20 a mais, e pode vender para outro. Vocês estão me entendendo? Esse é o ganho do Ortiz. Qual é o ganho de quem entrega o gado? De ter para quem vender a um preço fixo. A fixo não, né? Um preço já determinado pelo mercado. Eu vou ter que pagar aquele preço determinado pelo mercado. Não que o preço seja fixo. Tá?
Um detalhe interessante também nesse mercado, que é muito legal, é que o meu ganho total não precisa ficar para o fim. Ele pode sendo ajustado semana a semana, ou quinzena a quinzena. Mais ou menos assim. Eu fechei um contrato com a Tainá a 220 para daqui a um mês. 220. Legal? Beleza. Fechou a primeira semana, o boi gordo caiu de preço. Caiu de preço. Quem é que está ganhando dinheiro quando cai de preço? A Tainá. Está ganhando de preço porque ela me vendeu mais caro e o preço foi menor. O que pode acontecer? Eu já posso pagar esse prejuízo que eu tive para a Tainá. Só que aí o preço acordado já não fica mais em 220, fica nos 210, que foi o valor inferior que ficou. Só que aí a nossa negociação, que é para mais 3 semanas, ela já não parte de 220, ela parte dos 210. E se na outra semana fechou mais 7 dias e esse preço saiu de 210, que agora é a nova base, para 240, é a Tainá que tem que me pagar os 30 da variação. Porque ela perdeu o dinheiro. Quando o preço sobe, quem entrega o produto perde. Quando o preço cai, quem entrega o produto ganha. E vice-versa. Então, esse mercado aí é para garantir venda e normalmente é para já ir acertando ganhos e prejuízos ao longo do tempo. E quando chegar lá na data da entrega, se houver entrega, os ganhos já estão mais ou menos ajustados, tá? E não precisa nenhuma das partes estar desembolsando muito dinheiro. Ou está perdendo muito ou está ganhando muito, né? Certo? Já vai sendo pago esses ajustes semanalmente. Tá legal? Bom, vocês vão ver na live lá que eu vou passar para vocês, tá? Na palestra lá, que a moça fala que, em média, somente 3% dessas operações de mercado futuro, somente 3% dessas operações de mercado futuro, tem entrega de produto. Né? Tá, mas como assim? Não precisa entregar o produto? Não. Só 3% das operações entrega o produto físico. Os outros 97% são apenas negociações financeiras, onde o contrato que relaciona a commodity é apenas um instrumento financeiro. Como assim, Ortiz? Então, tu vende um produto sem querer receber o produto? Sim. A lógica é mais ou menos essa. É que haja operações de crédito, de ganho e prejuízo, de crédito, débito, né? Certo? Sem que necessariamente uma das partes queira receber o produto. Tá, mas peraí, vamos entender o seguinte. O Ortiz tinha negociado com a Laila, ela tinha que entregar 10 arrobas, pagar um valor, né? Certo? Acertar um valor, papá. Chegou no final desses 4 meses, o Ortiz ganhou dinheiro, vamos dizer que ganhou 10 mil reais, a Tainá já estava pagando ao longo do tempo esses 10 mil, né? Durante as 4 semanas foi pagando. Quando chegou lá no final das 4 semanas, ela pagou 2 mil, que era a perda que ela tinha, e zerou. E aí ela disse assim, tá, Ortiz, agora eu quero te entregar esse gado. O Ortiz disse assim, não, eu não quero receber. Tu já pagou as minhas perdas. Agora tu pode vender isso aí para qualquer um. Ele pode abrir mão, porque ele já recebeu os ganhos. Ou, diferente, ele pega aquela posição de compra dele e repassa para um terceiro. Ele diz para a Tainá, Tainá, não precisa entregar para o Ortiz. Pega e entrega para o seu Juarez. Tá, mas qual é a relação do Juarez?
Não, é que eu já fiz um contrato em que o Juarez, como eu tinha direito a receber esse gado da Tainá, eu já vendi esse gado da Tainá para o seu Juarez. Então você, em vez de entregar para o Ortiz, já entrega direto para o Juarez. E o meu negócio não, o meu negócio Ortiz Tainá não tem entrega física. Isso que ocorre muito nesses mercados, ok? Mercado futuro. No mercado futuro, o preço não é fixo, existe um mercado padronizado, não é qualquer tipo de gado que se entrega, não é qualquer tipo de soja que se entrega, não é qualquer tipo de quantidade que se entrega. Como eu falei na aula passada para vocês, existem contratos padronizados. Existem contratos padronizados, existem locais padronizados de entrega quando há entrega, né? Se uma das partes não pagar o produto, a B3, que é a que organiza esse mercado, ela banca e depois ela sai cobrando a outra parte. E se a Tainá não entregar o produto que ela vendeu para o Ortiz, a B3 vai ao mercado comprar de alguém e entregar para o Ortiz, caso ele queira. E se ele não quiser, a B3 vai lá e paga o prejuízo que o Ortiz teve. E depois sai cobrada a Tainá. Certo? Tá? Aqui sempre se negocia o contrato de algo para entrega futura, quando há entrega. Tá? Mas aqui, na verdade, é uma forma de garantir preço. Também é um instrumento de hedge, né? Também é um instrumento de hedge. O mercado futuro tem por característica preços flutuantes, entrega futura, quando a entrega, e garantia de liquidação da operação. Ou seja, não existe calote. Tá? Por que se faz operações do mercado futuro? Hedge. Proteger preço. Proteger a operação. Tá? Muito bem. Muito bem. Se eu sei que eu posso vender um produto, entregar o produto e receber dinheiro, se eu sei que eu posso negociar um produto, mesmo sem querer receber ou mesmo sem querer entregar, surge uma outra estratégia, que é vender um produto sem ter o produto. Bom, mas isso é quase igual ao outro? Sim, só que aqui é diferente. Tá? Vou de novo por exemplo que eu mais gosto. Pensa que eu quero comprar soja da Eunice, mas eu não tenho dinheiro para comprar todo o soja dela. Como assim? Querer comprar e não ter todo o dinheiro? Pensem que, e aí o exemplo que eu gosto é de uma casa. Então é o seguinte, a Tainá não, pode ser a Jânia, sabe que o vizinho dela está querendo vender a casa. Ou melhor, a Jânia sabe que a Tainá é apaixonada pela casa do vizinho dela. O vizinho da Jânia é o seu Euclides. A Jânia sabe que a Tainá é apaixonada pela casa do Euclides. Legal, tudo bem. Um dia, a Tainá falou que pagaria até 200 mil pela casa do seu Euclides. A Jânia ficou sabendo que o seu Euclides está querendo vender por 150 a casa. Só que a Jânia
não tenho 150 mil para pagar pela casa, que poderia vender por 200 para a Tainá. Então a Jânia poderia ganhar 50. 50 como? Comprando por 150 a casa do seu Euclides e vendendo a casa do seu Euclides por 200 para a Tainá. Interessante. Só que ela não tem os 150. Então ela vai dizer para o seu Euclides assim: seu Euclides, eu quero a preferência na compra da casa. Daí o seu Euclides vai dizer: não, mas eu vendo para quem aparecer com o dinheiro. Aí a Jânia vai dizer assim: seu Euclides, eu lhe faço uma proposta. Eu lhe dou 10 mil para o senhor segurar a venda da casa por 40 dias. Eu lhe dou 5, 10 mil para o senhor segurar a venda da casa por 30 dias, 60 dias, seja. Tá legal? Lhe dou 10 mil hoje e eu tenho até 60 dias para lhe dar os 150. Por que é bom para o seu Euclides? Porque ele já não recebe pela casa 150. Ele recebe pela casa 160. Por que é bom para a Jânia? Porque ela tem 60 dias para vender a casa para a Tainá por 200. Vocês me entendem? A Jânia vai ganhar 40 e o seu Euclides vai ganhar 10 a mais. E a Tainá vai pagar o preço que ela acha que é o valor que a casa custa para ela, que seria interessante ela pagar. Todo mundo sai ganhando. Só que o mercado de derivativos é o seguinte: então, o que está sendo negociado? É a casa? Não. É um documento de preferência pela casa. É o pagamento por um sinal, por um direito de aquisição, ou mesmo por um direito de venda. Pode ser dos dois lados. Vocês me entendem? Bom, mas e se passar os 60 dias, os 30 dias, passar aquele período, e a Jânia não conseguir ter vendido para a Tânia ou para mais ninguém? Ela teria que pagar os 150 a mais para o seu Euclides. Mas ela não tem os 150, ela não conseguiu financiamento, ela não conseguiu comprar, ela não conseguiu nada, ela não conseguiu vender. Aí ela vai perder os 10 que ela deu. E só vai perder os 10, porque ela vai dizer para o seu Euclides: seu Euclides, eu lhe paguei 10 para o senhor reservar a casa para mim. Eu lhe paguei 10 para o senhor dar preferência para eu comprar, eu, Jânia. Só que eu, Jânia, não consegui os 150. Então eu não vou ficar com a casa. O senhor fica com os 10 que eu já lhe paguei e vende para outra pessoa. O seu Euclides perdeu? Perdeu em termos, né? Ele perdeu 30, 60 dias por não ter vendido, mas ganhou 10 mil por ter segurado para a Jânia. A Jânia perdeu? Perdeu 10, mas poderia ter perdido 160, né? Os 10 mais 150 que teria que pagar o seu Miguel. Entende? Isso é o mercado de derivativos, quando você negocia um documento sem ter o produto. Na verdade, você negocia o interesse em adquirir o produto. Nesse mercado, os ajustes são diários. Nesse mercado, os ajustes são diários. Então, se num dia você combinou, você já pagou o sinal, né? E o preço variou para cima, quem ganha é quem tem a opção de compra. Se no outro dia o preço variou para baixo, quem compra perdeu, e aí tem que pagar para quem vende. E aí todo dia essa pequena variação de preço que sofre o produto vai causando ganhos e perdas para cada um. No final da semana, se faz a compensação de quem ganhou mais, quem ganhou menos, e paga o saldo líquido ou
para o comprador que ganhou, se o preço subiu, ou o comprador paga o vendedor caso o preço do bem tenha caído. Essa é a lógica. Esse mercado é muito bom porque ele já não começa a trabalhar com valores tão elevados quanto o mercado futuro. Ele já começa a trabalhar com valores fracionados. Então, você precisa ter menos dinheiro para negociar. Você não vai comprar um contrato de boi gordo, você pode comprar metade de um contrato de boi gordo, 20%, 30% e assim por diante. Isso possibilita com que mais pessoas participem desse mercado futuro sem colocar muito dinheiro. Esse mercado de derivativos possibilita maior liquidez tanto a esse mercado de futuros quanto ao seu próprio mercado de derivativos. Legal? Muito bem. Isso é uma estratégia, esses dois são uma estratégia de comercialização, porque você pode vender o seu teu produto sem entregar o produto, você pode deixar como alguém com preferência na aquisição do teu produto, né? Sempre, e aqui entra de novo a lógica do mercado futuro, de que não há preço fixo. Há um preço futuro a ser definido. E a esse preço futuro a ser definido, quem compra tem que pagar. Certo? Quem compra tem que pagar. E quem se propôs a entregar um produto, teria que entregar o produto. Ou entregar o valor equivalente àquele acordo que fez. Né? Volto a dizer, as liquidações físicas, que é de entrega de produto, são no percentual muito baixo. Por ser do percentual muito baixo, a maioria disso aí vira instrumento financeiro. Como assim? Na verdade, são especuladores que querem tentar ganhar dinheiro tendo como referência um produto, e aí eles vão buscar negociar. Tá legal? A outra estratégia, e a última que eu vou tratar hoje, é a estratégia de comercialização, ou seja, como tinha dito antes, gestão de risco. Gestão de risco, deixa eu organizar aqui, pelo instrumento barter. E o que é esse instrumento barter? É aquele tipo de negociação de produto via troca por insumo. Como assim, Ortiz? Pois é, lembra daquela situação onde um produtor não tem dinheiro para fazer o seu plantio, não tem dinheiro para comprar os insumos, e sem os insumos ele não consegue produzir. Então, ele pode fazer duas coisas. Ele pode procurar um intermediário, esse intermediário chamado de trader, ou ele pode mesmo procurar uma empresa de insumos, uma indústria de insumos, né, do qual ele vai fazer um acordo. Ele recebe um conjunto de recursos para poder fazer o plantio, né? Ele vai receber semente, ele vai receber defensivo, ele vai receber todos os outros tipos de insumo para poder plantar. A empresa, a indústria ou o trader vão entregar os produtos. Em contrapartida, eles já vão definir um preço futuro, um preço a termo do soja, né? Então, vamos de novo. O Ortiz precisava de 60 mil reais para fazer o plantio dele. Só que o Ortiz não tinha os 60 mil reais. Então, veio uma indústria de insumos e disse assim, Ortiz, eu te dou todos os recursos para te fazer a tua planta, ao custo de 60 mil. Eu te entrego um pacote tecnológico do valor de 60 mil reais. Eu não vou te entregar dinheiro, eu vou te entregar produto. Eu vou te entregar insumo, eu vou te entregar
defensivo, vou te entregar semente. Tá? Em contrapartida, nós vamos fazer um contrato que você vai me devolver soja. Você não vai me devolver dinheiro, você vai me devolver produto. Legal, muito bem. Você aí já definiu o preço do produto, óbvio que vai ser um preço diferente do negociado, né? Vai ser um preço normalmente menor do que o negociado. Então, se você espera ganhar R$ 90 na época da colheita com o teu soja que tu colheu, nesse barter você vai definir, a empresa que te fornece os insumos vai querer definir um preço antecipado a valor menor, ou seja, a 80. Ela vai ganhar 10, porque quando você colher, você vai entregar como um preço base de 80, e ela vai poder vender no mercado a 90. Ela vai ganhar. Então quer dizer que o produtor sai perdendo? Não. Teoricamente, o produtor vai sair perdendo aquela quantidade de soja que ele entregou a um preço menor. Mas vamos lembrar que se ele não tivesse feito esse barter, ele não teria plantado. Ou melhor, teria plantado em piores condições. Então, se ele não tivesse plantado ou plantado em piores condições, ele teria ou colhido nada ou colhido bem menos. Então, o barter possibilita ele produzir mais ou mesmo produzir. E o ganho do produtor está aí, né? Porque ele vai conseguir produzir, ele vai conseguir colher, e apenas uma parte dessa colheita ele vai destinar para pagar o seu financiador, sendo que esse financiador não lhe emprestou o dinheiro, apenas lhe passou um conjunto de insumos e recursos que lhe possibilitou a tomada, que lhe possibilitou a produção, né? Então, meu povo, esse é o fundamental. Esse barter é uma forma de viabilizar a produção, tá? Entenderam? Eu acho que já estou meio... Entenderam? Por aqui, porque eu já lembrei para vocês, essas formas de comercialização e o porquê que são importantes, que na verdade isso é para gerir o risco, tá? É para gerir o risco de preço e fazer com que a empresa seja mais rentável, né? E agora o que cabe a vocês, eu estou tentando, minha internet acho que não está ajudando muito aqui. Oi, tem alguém me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo, Oh, tá. professor. Tá. Tô te ouvindo, professor. Eu tenho uma curiosidade. Esse Hum. barter também pode ser naquele sistema de criação de frango que o produtor tem um galpão e aí a empresa entra com os pintinhos e, como diz assim, com tudo para o produtor estar criando e entregando depois? Isso mesmo. O barter é muito utilizado com os integrados, né? Os integrados recebem o produto, seja ele no caso de frango, vai receber a ração, vai receber uh, a medicação, né? Certo? E o ganho, na verdade, assim, vamos de novo.
O produtor de aves, ele recebe o pintinho, recebe a ração, recebe os medicamentos. Cabe ao produtor engordar, arcar com o custo de luz, água, manutenção, né? E depois, o que acontece? Esse agricultor entrega a produção. Então, vamos dizer que ele teria que entregar produtos, entregar frango a um peso médio de 1,2 kg. Só que ele conseguiu entregar a 1,700, a um peso maior. Esse é o ganho dele, tá? Esse é o ganho dele. E quando ele entrega com esse peso a mais, a fábrica, né, a indústria, paga ele por essa engorda. E esse é o ganho dele. Na verdade, o que ele tem é um custo, né? É um custo para fazer o bicho engordar e o cuidado da engorda desse animal. Certo? Esse é o ganho. Isso vale também para suíno, né? Isso vale para algumas operações de... Ai. Frango, suíno. Tem alguns que trabalham na pecuária com isso, que agora eu não estou lembrando, mas basicamente são esses. Tá? Perguntas? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor. Sim, respondeu. Tá. Gente, esse é o vídeo que eu quero que vocês assistam. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Peraí, deixa eu pôr no início. Olá, pessoal. Boa Tá. noite. Tudo bem? Que é gestão de Meu nome risco. é Maria Delfino, sou a líder do Conacred e nós estamos aqui mais uma vez. Certo? Eu vou passar o link bem direitinho lá no Moodle. Vou fazer 3 perguntas sobre esse vídeo e vocês vão me responder, tá? E aí, se eu não me engano, tem até dia 18 de setembro para me responder. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Legal. Tudo bem. Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem participado, tá? Se vocês tiverem mais... Oi, Tainá. Oi, professor, você vai colocar lá no grupo o No link do Moodle. vídeo? Vou Ah, colocar então tá. o link dessa aula aqui, que provavelmente eu coloco amanhã, tá? Eu vou colocar no Moodle e vou colocar no nosso grupo do WhatsApp. E desse vídeo sobre gestão de risco do Conacred, certo? Eu já vou colocar agora para vocês assistirem. Tá legal? Tá, tranquilo. Então tá jóia. Uma boa noite para todo mundo e se cuidem até mais, se eu não me engano, mais daqui 20 dias, tá bom? Tá Boa bom, noite, professor. até mais. Se cuidem, tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau.